Eu vou fazer alguns comentários sobre a granja que a gente visitou hoje. Essa granja, ela fica, como eu comentei, no município de Araucária. É uma produtora que faz a parte de iniciação e ela é uma produtora independente, ou seja, ela não trabalha com cooperativa. Ela revende seus leitões de terminação para outros produtores também independentes. E algumas questões que eu observei lá foram os dejetos. As baias são muito sujas, algumas baias são extremamente sujas, mas eu acredito que seja pela falta de mão de obra que eles têm. Eles trabalham com 160 matrizes e apenas 3 funcionários, seriam a proprietária, o marido dela e apenas mais um produtor, mais um funcionário. Então, eu acredito que seja por isso. São bastantes animais e poucos funcionários, e como ela é uma produtora independente, e ela passou, pelo que ela comentou, ela passou por uma crise, eles estão tentando se reerguer de uma crise, então eles não têm muito capital para investir em mais funcionários. E a água, há muito desperdício de água, há muito vazamento na granja. Alguns alimentos são bastante desperdiçados também. Uma coisa extremamente errada que eu vi foram dos animais natimortos, mas até pelo um outro produtor que indicou para fazer essa visita, ele foi comigo, que é um produtor de terminação. E quando a gente chegou lá, esses animais natimortos, estava uma leitoa parindo, uma porca parindo, e eles pegam esses animais natimortos e eles jogam para outros animais, que seriam os cachorros que cuidam da segurança da granja. Então é uma coisa extremamente errada, né? Mas que eles fazem. E também a questão dos dejetos, ali a cama de compostagem, ela estava com alguns vazamentos também, que eu pude observar. Então, alguns manejos estavam extremamente errados. A questão de distância da zona urbana estava correta. Essa granja ela fica a 19 quilômetros do centro de Araucária. Então, esses foram alguns pontos negativos que eu vi lá na granja. Natália, estou aqui em uma propriedade no município de Campina Grande do Sul, onde predomina-se a agricultura familiar. Dentro das boas práticas na criação de suínos, a água e a alimentação são fatores determinantes para se obter bons resultados, tanto técnicos quanto econômicos. A água deve ser fornecida em quantidade e em qualidade aos animais, e a alimentação deve ser fornecida evitando desperdício. Sabe-se que a criação de suínos gera muitos dejetos, e esses dejetos eles têm alto poder contaminante. Sendo assim, existe toda uma legislação em cima desse tratamento. Dentro do tratamento de dejetos, existem 5 etapas, levando em consideração a produção de dejetos diário, a captação, o armazenamento, o tratamento e a utilização desse dejeto. Levando em consideração os tipos de tratamento, existem 5 etapas. A etapa da decantação do material, as esterqueiras, as lagoas anaeróbicas, as lagoas facultativas, as lagoas aeróbicas e as lagoas com plantas enraizadas. Depois de todo esse tratamento, levando em consideração todas as etapas e respeitando a legislação, resíduos placentários, leitões natimortos ou carcaças de animais mortos, eles não podem ir junto com esses resíduos ou dejetos que vão para o tratamento. Eles vão para composteiros. A incineração desse material só é permitida mediante autorização ou no caso de ocorrências de doenças epidêmicas no rebanho. Esses dejetos, na agricultura, pode ser na fase líquida, sólida ou o próprio composto orgânico. Sabe-se que a utilização líquida consiste em um alto valor de aplicação e a forma líquida do dejeto ele não contém tantos nutrientes quanto as outras formas. Em uma pesquisa da Embrapa, mostrou-se que a utilização de dejetos suínos na agricultura pode representar ou substituir a fertilização com os adubos químicos em até 70%. Bom, eu vou falar um pouco sobre os dejetos dos suínos.
Então, os dejetos dos suínos é todo o resíduo que envolve a sua criação. A sua urina, a água que ele bebe, a água que é usada para lavar, toda a suinocultura, a comida, resto de comida e resto de detritos que tem na suinocultura. O desafio da suinocultura hoje é fazer ela ser sustentável, é diminuir a emissão de resíduos ao meio ambiente. E esses podem ser diminuídos com boas práticas de manejo, boas práticas nas instalações, uma instalação bem planejada, um local apropriado e assim diminuindo os resíduos gerados. Levando em consideração a área de aplicação dos resíduos, alguns cuidados que se deve tomar é em relação ao solo, sobre a profundidade, assim como a declividade. Bom, em relação à profundidade, o mínimo exigido é que seja de 50 centímetros e que a declividade para a aplicação de dejetos líquidos seja de 30 graus. Mais do que isso já fica mais complicadinho. E para a aplicação de solos de resíduos sólidos, deve ser respeitada a aplicação até no máximo 45 graus. Quando existe também a plantação através do plantio direto, um cuidado que se deve tomar tanto na aplicação dos resíduos líquidos quanto dos resíduos sólidos é que ele deve ser feito antes do tombamento da adubação. Sobre a geração de energia pela biodigestão, o que se pode levar em consideração é que ela torna o gás metano, que é um gás 21 vezes mais nocivo do que o gás carbônico na atmosfera, fazendo um papel de produzir energia através dele, né? Então, através da biodigestão, o biodigestor ele entra com o papel de fazer a captação dessa substância nociva, né? No caso o gás metano que é produzido pelos suínos, evitando a liberação na atmosfera e transformando, né, esse metano prejudicial em fonte de energia alternativa. Ele pode ser utilizado em máquinas e outros equipamentos usados na agropecuária. Levando em consideração as dicas de boas práticas culturais, existem alguns cuidados, né, que se tomados, eles tanto melhoram a produtividade, melhoram o bem-estar animal, assim como preservam o meio ambiente. Alguns cuidados importantes seriam que as instalações da criação devem ser localizadas em zona rural, respeitando as áreas de preservação permanente, deverá existir um licenciamento ambiental para a atividade, né? E esse deve estar bem localizado, assim, no caso na propriedade, caso chegue uma fiscalização, alguma coisa, é bom ele sempre estar junto com a criação. Tomar cuidado também com a higiene das instalações, a fim de evitar a criação e a proliferação de vírus e vetores, né, de doenças. Os passos seriam sempre manter os pisos limpos, né, limpar periodicamente, tanto das baias quanto das divisórias e assim como demais áreas. Assim como as áreas de criação, as áreas de tratamento de dejetos não deverão estar em áreas de APPs, né, áreas de preservação permanente. Cuidar e evitar sempre vazamento de água, e também a água, né, deve estar limpa e sempre disponível à vontade para os animais. A questão dos dejetos sólidos também, né, deve realizar uma limpeza diária, né, a fim de evitar contato dos suínos com esses resíduos. E ter um planejamento quanto à destinação dos dejetos e aplicação dos resíduos, né. Bom, enfim, todo cuidado é pouco, né, com relação dos animais e também ao meio ambiente ao redor. Mas o que se pode concluir é que quanto mais organizados esses processos, né, não somente dos suínos, mas em relação à reciclagem dos dejetos e bem-estar, quem ganha é o produtor, assim como o consumidor, né? Que no caso ele vai vender uma carne com melhor qualidade, né, um suíno com melhor qualidade,
ou seja, vai render um pouco mais, assim como o consumidor que vai estar consumindo, né, um alimento de maior qualidade também.